Olá, um salve a todos, todas, todes que estão assistindo essa aula. Eu sou Cassiane Tomilheiro, trabalho com produção e gestão de cultura. Moro atualmente na cidade de Campinas, sou do Paraná e faz aproximadamente 15 anos que eu atuo nessa área de produção. Inicialmente trabalhando especialmente com coletivos de teatro, trabalhei 7 anos com a Boa Companhia, é um coletivo de teatro bem significativo da história do Teatro Nacional, que fica aqui em Campinas. E também, depois disso, comecei a trabalhar com vários coletivos, aí coletivos de circo, música. E há alguns anos eu tenho me especializado, estudado e gostado muito de falar sobre a gestão dos grupos, né? Como é que esses grupos se organizam, como é que esses coletivos se organizam. Então também faz um tempo que eu passei a pesquisar formas de organização de coletivo, né? Organização em rede, organização que se dê de forma horizontal, né? Que é normalmente a forma como a gente se organiza no campo das artes e da cultura. Então, já com essa, trazendo, hoje eu vou trazer aqui para vocês um pouco de algumas ferramentas, algumas práticas, alguns experimentos também, de como é que a gente pode conduzir a organização coletiva de um grupo, né? Uma organização em rede, uma gestão coletiva. Então é um pouquinho a partir desse lugar que eu vou falar, misturando algumas ferramentas de sociocracia, comunicação não violenta, Dragon Dreaming e um pouco de experiência dos coletivos por onde eu andei, por onde eu ando, né? Também hoje faço parte do coletivo Caju Cultura, que é um coletivo de mulheres que trabalham com artes e produção, de modo geral. E a gente vem experimentando há um tempo um modo de organização e um modo de gestão, tanto entre a gente, entre o nosso coletivo, somos em 5 mulheres, mas também a nossa relação de organização junto com outros coletivos, com coletivos de cultura com os quais a gente trabalha, sejam eles de música, de circo, de teatro, de dança ou de outras linguagens também. Então é um pouco desse lugar de experiência que eu trago aqui. Espero que todos possam aproveitar e depois a gente vai poder conversar um pouquinho sobre os conteúdos que eu vou trazer aqui. Bom, então, primeira coisa eu quero lembrar o contexto no qual a gente está gravando esse vídeo, essa videoaula, né? E provavelmente o contexto que vocês estão assistindo, ou esse vídeo talvez ele possa ser assistido mais no futuro, né? Daqui a alguns anos. Então, estamos agora em 2020, no meio de uma pandemia. Então, muito do que a gente diz hoje, muito do que a gente fala, do que a gente está construindo hoje em pensamento de política cultural, ou mesmo de gestão da cultura, de gestão de organização do nosso campo de trabalho, ele tanto vem de um acúmulo até aqui, mas ele é muito atravessado, interferido pelo momento que a gente está vivendo. Porque é natural que hoje, né, agora no meio de uma pandemia, desde março, com o isolamento social, a cultura tendo sido o setor, né, um dos setores, né, tem outros também em igual condição, mas a cultura tendo sido um dos setores que mais foi afetado na sua forma de trabalho, a gente se deparou, a gente foi necessariamente obrigado a se deparar, a olhar para a nossa forma de organização. Né? Então a gente se entende também como é que a gente vivia até aqui. Né? A maioria de nós que trabalhamos com arte e cultura, em março paramos nossas atividades, seja dos nossos espaços culturais ou da circulação de espetáculos ou mesmo da realização de projetos itinerantes, né? Pessoas que tinham lona de circo, enfim, projetos distintos ou grupos de rua, grupos de artes de rua, se viram obrigados a parar suas atividades e isso necessariamente nos levou a discutir o nosso modo de trabalhar, o nosso modo de se organizar, o nosso modo de agir em relação aos nossos coletivos. Então é dentro desse contexto hoje que a gente fala e a gente percebeu também o quanto é importante nesse momento o papel do Estado, né? Eu vou voltar a falar disso nas próximas aulas, quando a gente for falar de editais e de elaboração de projetos especificamente, mas a gente entende e percebe hoje como nós, trabalhadores e trabalhadoras da cultura, agentes de cultura, a gente realmente necessita que o Estado tenha uma participação. Esse curso, inclusive, que está sendo viabilizado, ele só é viabilizado porque tem um recurso do Estado, né, através dos editais do PROAC. Então, a gente conseguiu, dentro desse momento, né, através da Lei Aldir Blanc ou outras iniciativas de cunho emergencial que estão surgindo, a gente pode perceber o quanto o Estado é importante na nossa organização, na nossa estruturação enquanto coletivos de arte e cultura. E quanto mais a gente trabalha com desenvolvimento de linguagem, ou a gente trabalha no desenvolvimento de uma estética mesmo, né, de vanguarda no campo das linguagens
artísticas, ou quando a gente trabalha com culturas tradicionais, cultura de base, cultura comunitária, que é o caso de muitos de nós, né? A gente tem uma produção de base comunitária fortíssima em todo o Brasil, e essas culturas, elas só sobrevivem, elas só podem ter continuidade e se organizar se elas têm também um respaldo do Estado. Então, hoje a gente vai entrar, eu estou fazendo essa introdução, porque hoje a gente vai falar mais especificamente da nossa organização interna de coletivo, mas também quando eu for falar de editais, a gente vai poder entrar um pouquinho mais nesse lugar do papel do Estado, discutir como é que a gente também se organiza em relação ao Estado, em relação à participação da sociedade civil na construção de políticas públicas. Bom, mas, sem mais delongas, vamos começar aqui a falar do nosso coletivo. Então, a primeira coisa que eu quero trazer é como o que é um coletivo de cultura, né? Às vezes esse termo ele está sendo mais utilizado para o campo do teatro. A gente utilizava mais o termo grupo, né? Grupo de teatro ou grupo de música. Mas faz um tempo que esse termo coletivo ele tem sido bastante utilizado e, na minha percepção, ele dá mais conta de algumas formas de organização. Então, um grupo normalmente era um grupo mais fechado, né? Então, as pessoas que compunham aquele lugar estavam ali, a gente tinha um entendimento exatamente de quais eram os agentes, né? Daquele grupo. Quando a gente fala de coletivo, a gente às vezes está trazendo um entrecruzamento diferenciado. Então, por exemplo, a gente pode tanto ter dentro de um coletivo, por exemplo, que gere um espaço cultural, a gente pode ter um grupo de música, um grupo de teatro ou uma atividade individual, né? Então, a gente não perde com isso a característica de coletivo. E muitas vezes o coletivo ele é maior ainda, né? Ele pode estar ligado à gestão de um espaço, ele pode estar ligado à gestão de um projeto continuado, ou de um projeto que envolve muitos grupos e muitos pequenos coletivos. Então eu gosto de usar esse termo para a gente poder se orientar. E também existem grupos menores, né, de 3 ou 4 pessoas que se juntam ou se unem para desenvolver um projeto, seja um projeto de curto prazo ou de longo prazo, né, um projeto permanente. Então, isso também pode configurar um coletivo, claro, mas então eu uso esse termo para deixar ele mais amplo e a gente poder ter um entendimento diverso do que eu estou falando aqui quando eu estou falando de gestão de coletivos, de gestão em rede, de gestão colaborativa. E isso pode se aplicar, por exemplo, para grupos bem maiores, né? Grupos de culturas tradicionais, que às vezes tem 50, 70, 100 pessoas, blocos de rua, né? Então, tem muitos tipos de organizações coletivas no campo da cultura que podem servir isso que a gente está trazendo aqui. E também que podem, né, se organizar juridicamente. Depois a gente vai falar também, depois eu vou entrar mais nesse aspecto da organização jurídica, mas primeiro a gente vai falar da nossa auto-organização como seres, como agentes que compõem um coletivo, né? Então eu vou falar dessa gestão. Bom, eu gosto muito de considerar um grupo, um coletivo de cultura, ele por muitas vezes se organiza semelhante à forma de organização de uma empresa, por exemplo. Então, existem empresas, né, que têm lá as suas organizações por secretarias, por departamentos, depende do tamanho e do porte da empresa. Mas a gente da cultura, por mais que a gente tenha também algumas estruturas, né, organizacionais, um organograma de modo de funcionar, a gente trabalha com pessoas, né? Então a gente trabalha com o sensível, a gente trabalha com a criatividade, e é natural que dentro dos nossos coletivos a gente também tenha, e é muito importante que a gente tenha, o reconhecimento das identidades, tanto as identidades individuais quanto a identidade de coletivo. Então, por exemplo, então, uma das coisas que a gente não pode deixar de considerar é o indivíduo dentro do processo coletivo. Para isso, eu gosto muito de trabalhar com algumas ferramentas que partem da metodologia do Dragon Dreaming ou da sociocracia, né? O Dragon Dreaming, para situar, é uma metodologia de gestão de projetos colaborativos, né, idealizada pelo John Croft, e existem aí muitos materiais na internet a respeito, também cursos de iniciação, mas hoje eu não vou falar sobre o Dragon Dreaming especificamente, mas vou falar um pouco de alguns conceitos, algumas ideias, algumas coisas que eu, a partir do estudo do Dragon Dreaming, comecei a utilizar nos meus coletivos, nos meus trabalhos, né? E que me ajudaram muito. E o Dragon, ele traz um entendimento, né? Um modo de pensar que também é muito próprio da sociocracia, que a sociocracia também é uma forma de organização coletiva, e esses métodos não servem necessariamente só para a cultura, né? Existem outros coletivos de cunho, por exemplo,
grupos de meio ambiente, grupos de moradia, né? Quando vai montar uma ecovila, ou quando vai montar uma sociedade coletiva, uma associação, uma cooperativa de trabalho diverso. Então, os grupos se utilizam bastante também dessas metodologias que nos ajudam, são ferramentas que nos ajudam a conduzir de forma mais orgânica, de forma mais intuitiva e também mais eficaz o processo de construção coletiva. Então, uma das coisas que eu gosto muito é pensar que nós, quando vamos para o nosso espaço coletivo, a gente não está separado do nosso ser, né? Nós estamos lá como seres, como pessoas, e carregados, imbuídos dos nossos medos, os nossos desejos, as nossas expectativas, os nossos sonhos. Então, tudo isso vai junto com a gente. E também vai junto com a gente num dia de reunião de coletivo, num dia de criação, um ensaio, alguma coisa assim, vai junto com a gente coisas que a gente está vivendo naquela semana, que a gente está vivendo naquele momento da nossa vida. Então, um dos grandes erros que eu acredito que a gente comete às vezes, a gente anular a história individual para compor o coletivo. Então, as pessoas, é quase como se a gente fosse máquina, né? Então, a gente chega num espaço e a gente chega ali, a gente tem que produzir, a gente tem que criar, a gente tem que, seja, né, produzir um novo projeto, produzir um novo espetáculo, produzir qualquer coisa que a gente esteja fazendo, né, uma nova ideia, mas a gente às vezes não considera qual é o nosso estado, né, nossa condição ali individual. Então, principalmente no momento de pandemia, né, em que é impossível a gente desvencilhar o nosso estado pessoal, emocional, afetivo, do nosso trabalho. Então, a gente precisa acolher para que o nosso estado emocional não atravesse, né, os projetos de forma, às vezes, a prejudicar o funcionamento. Então, a gente precisa ter esse espaço de acolhida, né? Então, uma das primeiras metodologias que eu gosto muito de ensinar é algo chamado cheguinho. Na verdade, a gente veio com a tradução num termo em inglês chamado check-in, que é a chegada, né? Então, fazer essa conferência da chegada, mas a gente abrasileirou, aportuguesou em alguns cursos, então eu gosto muito de algumas pessoas que sugeriram na época, então hoje eu utilizo isso em aulas ou grupos que eu vou conduzir, eu proponho essa prática do cheguinho, né, que é o check-in, mas a gente gosta de chamar de cheguinho. E do que se trata o cheguinho? Quando a gente chega numa roda, num ensaio, então a gente chega atribulado das coisas que estão nos acontecendo no dia a dia. E a gente chega para desenvolver um projeto, mas às vezes a nossa cabeça, a nossa mente, o nosso emocional, ele está ligado em outras coisas que estão acontecendo. Então, sempre que chega na roda, a gente sentar em roda, né, a gente poder se olhar e a gente poder ter ali um minutinho de fala de cada pessoa que está na roda, de como está se sentindo hoje. E alguns grupos sugerem que a gente possa utilizar até algumas metáforas imaginativas para isso. Então, uma ideia é a gente comparar, por exemplo, se comparar algum estado, algum elemento, algum objeto da natureza que possa traduzir um pouco o nosso estado. Então, por exemplo, se eu estou num dia mais carregado, com muitas preocupações, meio triste, tal, eu posso dizer, olha, eu estou num dia mais nublado, um dia triste, mais frio, né? Ou se eu estou num dia mais alegre, falo, olha, eu estou super ensolarada hoje, ou hoje eu estou uma nuvem passageira, né? Hoje eu estou. Então a gente pode trabalhar com essas metáforas, afinal, nós somos da cultura, nós trabalhamos com imaginação e criatividade, mas a gente também pode só trazer, olha, hoje eu estou super animada, hoje eu estou super disposta, hoje eu estou muito focada, ou hoje eu estou bastante dispersa, tive questões familiares, ou questões na minha casa, ou estou num dia mais abatido, ou estou num dia super concentrado, então a gente trazer. E aí, depois que todo mundo da roda passa, a gente tem um entendimento de como o grupo está naquele dia. E com isso a gente consegue criar um ambiente melhor, né? A gente fala muito em criação de ambiente. Para a gente fazer a gestão coletiva, a gente tem que criar ambientes possíveis de trocas, ambientes possíveis de criatividade, e para isso essas dinâmicas ajudam muito. Então, um de cada vez vai trazendo como está. É impressionante, eu já utilizei isso em aulas, em grupos de pessoas que nem se conheciam, e ao final dessas aulas, que tinham fluído muito bem o trabalho, as pessoas vinham me dizer, olha, eu fiquei super feliz, eu me senti super contemplado, consegui chegar na aula, porque eu realmente estava distraído, ou disperso, ou estava preocupado com alguma questão, tive um dia difícil, e realmente no meu trabalho, eu não tenho espaço de trazer essas informações de como eu estou, e às vezes eu estou num dia difícil,
e um colega de trabalho vem e faz uma crítica ou não entende, né, porque realmente não está sabendo, e a gente acaba gerando muito mais conflito. Então, essa é uma das formas da gente diminuir ruídos, diminuir conflitos na nossa forma de organização, né, que a gente consegue entender, tanto se olhar, a gente consegue se perceber, então é uma autopercepção, um olhar para dentro, né, de olha, nossa, às vezes até a gente não parou para prestar atenção que a gente está num dia mais agitado, ou num dia mais acolhedor, ou num dia mais triste, e aí a gente pode se acolher e também pode acolher as outras pessoas. E aí, quando a gente receber, às vezes, alguma informação que vem de outra pessoa, a gente vai estar dentro desse contexto, né? Então, essa é uma das coisas que eu gostaria de citar. Outra coisa que eu considero muito importante, que vem também dessas metodologias, que é a nossa necessidade de fazer acordos, né? Então, eu gosto muito de falar que se a gente aprendesse a fazer acordos, a gente não precisaria, talvez, de tantas regras, né, duras, às vezes, e que para nós, dentro de coletivos de cultura, às vezes a gente tem um pouco de aversão a regras, né? Então, a gente tem esse entendimento, e às vezes ela é real, de que a gente não tem liberdade, que a gente não está conseguindo garantir um espaço de liberdade e de equidade para todas as pessoas que participam do coletivo, e espaços de fala, né? Porque a gente tem muita dificuldade, às vezes, de comunicar, de dizer o que a gente precisa, o que a gente necessita, o que a gente está pensando, porque a gente não cria um ambiente. Então, o que acontece? A gente, muitas vezes, acaba se destacando dentro de um grupo aquela pessoa que fala melhor, que tem melhor comunicação, que é boa liderança, que é boa organização, mas tem uma outra pessoa do coletivo que poderia muito contribuir para algum trabalho, mas ela se coloca, às vezes, em posição até de inferioridade ou de insegurança, porque ela não se entende como uma pessoa daquele coletivo, e ela acaba recuando, porque ela não tem um entendimento da participação, de como ela pode exercer a participação dela nesse coletivo. E os acordos, eles podem ajudar muito nisso. Por quê? Porque quando a gente faz um acordo, a gente tem um combinado, e um combinado coletivo, então a gente submete ao grupo todo se aquele combinado faz sentido para todo mundo. Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos de acordo, né? Os acordos, eles podem se dar a cada reunião, né, a cada encontro, ou ele pode se dar também dentro de uma reunião geral, em que se faz alguns acordos, e esses acordos depois eles podem ser lembrados, né? A gente pode, inclusive, fazer um painel, né, colocar um painel num mural, ou, né, deixar um cartaz escrito, quais são os nossos acordos, né? E aí, a partir desses acordos, a gente vai se orientando para conseguir caminhar, conseguir produzir com mais qualidade e sem ter que ficar, às vezes, entrando em conflitos, né? Então, a gente relembra. Se aconteceu alguma coisa, olha aqui, amigo, amiga, a gente fez esse acordo, né? Então, você concordou quando a gente fez. Então, eu vou trazer alguns exemplos. Algo que acontece muito nos coletivos é a questão de horários, né? A participação e a frequência e também a assiduidade nos horários, né? Então, sempre tem algumas pessoas do grupo que são super, digamos, corretas, assim, não sei se corretas é um bom termo, mas são pessoas bastante rigorosas, com presença, com assiduidade, com horário, né, com a gente chegar no horário, cumprir os horários. E tem outras pessoas que elas, às vezes, não são tão ligadas nisso, elas têm uma outra relação com o horário, elas não se apegam tanto a isso, e isso não significa que essa outra pessoa não considere os outros, né, que ela não se importa ou que ela não está disponível para o trabalho, mas talvez para ela isso não seja tão importante. E aí a gente passa, às vezes, anos da nossa vida dentro de um coletivo, brigando, né, entrando em conflitos. Então, por exemplo, qual é um bom acordo? Né, uma pessoa trazer, falou, olha, para mim é muito importante que todos cheguem no horário e a gente tenha, sei lá, X minutos de tolerância, porque para mim é importante começar as reuniões dessa forma, né? Eu, particularmente, acredito que cumprir horários é muito benéfico e muito importante para o coletivo todo. Então, é importante que as pessoas que não têm tanto rigor com o horário, elas façam um esforço coletivo, né? Um esforço pelo coletivo, na verdade, porque só que isso só vai ser entendido se isso for comunicado, né? E for colocado nos acordos. Então, a gente pode dizer, olha, então é possível que a gente possa sempre chegar no horário combinado, que a gente tenha ali 15 minutos de chegada, de encontro, de cheguinho, né, de tomar o café, e aí a gente começar o nosso trabalho. E às vezes uma pessoa que está no coletivo diz assim, olha, então será que a gente pode mudar o nosso horário? Ao invés da nossa reunião começar às 8 da manhã, será que a gente pode começar às 8h30? Porque para mim, pela minha característica ou pelas coisas que eu faço,
esse horário das 8 é muito difícil, porque eu deixo o filho na escola, porque eu durmo tarde, enfim. Então, se começar às 8h30, eu posso me comprometer a chegar mais no horário. Aí uma terceira pessoa vai e diz, olha, então vamos combinar 8h15, que a gente tem 8h15 para começar a chegar, tomar um café, se encontrar, trocar ideia daqueles assuntos mais pessoais, e para que no máximo 8h40 a gente esteja realmente começando a pauta da reunião. E aí as pessoas fazem esse acordo, então, então tá bom, então estamos entendidos. E com isso, a gente pode minimizar uma série de conflitos nos coletivos, né? E aí muitas outras ideias. A gente pode fazer acordo sobre o uso do celular, a gente pode fazer acordo sobre tipo de fala, o tempo de fala, né? A gente pode fazer o acordo que o tempo de fala vai ser tanto, a gente pode fazer o acordo que no final da reunião todo mundo vai ficar 15 minutos para arrumar o espaço, né? Porque às vezes também todo mundo saiu, ficou o espaço. Então são algumas ideias que, se estabelecidas em acordo, diminuem muitos ruídos e faz com que a nossa produção dos nossos projetos se deem de forma muito mais alegre, muito mais tranquila. E esses acordos é muito legal que eles sejam colocados num painel. Bom, outra prática que eu gosto muito de sugerir, também para dar conta dessa acolhida, do acolhimento da diversidade, acolhimento das várias formas de ser, dos vários modos de existir, que nos compõem enquanto coletivo, eu gosto muito de sugerir uma prática chamada linha da vida. E a linha da vida, ela pode ser feita individualmente ou ela pode ser feita também em coletivo. Eu vou comentar sobre as duas. A linha da vida individual, a gente pode lançar mão de algumas perguntas motivadoras. Eu vou trazer aqui algumas sugestões, mas vocês podem também pensar em outras ideias. E aí a gente pode criar um ambiente, né? A gente pode colocar uma música mais calma, uma música mais dançante, uma música que nos estimule. E a gente cria um ambiente e entrega vários papeizinhos coloridos, ou mesmo que seja papéis brancos, pequenos, como eu gosto muito de utilizar post-it. Eu vou depois colocar aqui algumas fotos de algumas ideias do que a gente já fez, de linhas da vida. Mas a gente vai você pode colocar post-its, pode ser uma das ideias, mas também se não tiver post-it, pode ser papel colorido ou até papel branco. O colorido ele dá um ar mais criativo. E aí a gente vai lançar mão de algumas perguntas, né? Então, uma pessoa vai ficar de mediadora e vai propor a prática. Então, algumas perguntas que eu sugiro. Escreva nesses papéis 3 sonhos da sua vida, ainda não realizados. Ou outra pergunta que eu gosto muito qual foi o presente que você ganhou no seu nascimento? Né? Um presente de vida que você ganhou ao nascer. Ou como você quer ser lembrado quando se for, quando morrer. Ou 3 pontos de virada na sua vida, 3 pontos que foram uma grande mudança na sua vida. Ou 3 grandes alegrias, 3 grandes tristezas. Então, são algumas das perguntas que vocês podem colocar, e aí a pessoa tem um tempo, as pessoas todas do grupo têm um tempo, e aí pode destinar ali 10, 15 minutos para que as pessoas respondam essas perguntas, e cada resposta num post-it diferente. Depois, a gente prega todos esses post-its numa linha, num barbante, numa linha colorida, e por ordem cronológica, né? A ordem do que elas aconteceram. E a gente vai ter uma linha com vários pontos da história da nossa vida. E aí, o momento seguinte pode ser o compartilhamento desses processos. Então, as pessoas, principalmente se for um grupo grande, se for um grupo pequeno, de 3, 4 pessoas, dá para todo mundo ler tudo que está colocado ali, comentar, às vezes até algumas respostas, ou como se sentiu fazendo aquela prática, mas, de modo geral, se é um grupo grande, a minha sugestão é que cada pessoa possa falar por 1 minuto e que esse tempo possa ser, por exemplo, ela pode falar de como foi o processo, como ela se sentiu fazendo, ou também alguma coisa que chamou muito atenção para ela nessa prática. É impressionante como poder falar da nossa história de vida, né, do que nos compõe enquanto sujeito, interfere no nosso trabalho, interfere no nosso modo de criar. Porque, mais uma vez, às vezes a gente passa com um coletivo, né, a gente está trabalhando num coletivo de teatro, num coletivo que seja de um espaço, e está ali há 5, 10, 8, 20 anos, talvez, convivendo com uma pessoa, e a gente não sabe alguns pontos muito importantes da história de vida dela, ou a gente não sabe os sonhos dela. E aí, quando a gente toma contato, a gente descobre a pessoa em outra camada. E, com certeza, isso interfere no nosso modo de trabalhar com essa pessoa, no nosso modo de compor um projeto, no nosso modo de construir uma ideia,
ou um novo espetáculo, um novo livro, ou uma exposição, o que for que a gente esteja criando juntos. Então, considerar a história, considerar a identidade das pessoas é extremamente relevante para a gestão coletiva. E aí, a linha da vida, ela também pode ser feita para o coletivo. Tem algumas experiências, vou compartilhar aqui para vocês algumas fotos dessas experiências. Enquanto eu falo, vocês podem olhar. São fotos de grupos que fizeram essa atividade. Então, a linha da vida de um grupo, que é uma prática sugerida, inclusive, pela Maria Helena Cunha, que ela trabalha com grupos diversos, que é uma prática utilizada, inclusive, para a gente se reconhecer enquanto coletivo mesmo, enquanto grupo, né? E ela sugere sempre essa prática para os grupos, e é muito interessante como saem dali, né? Como a gente olha para a nossa história. Então, quando a gente pega um grupo que já trabalha junto, às vezes, há 7, 10 anos, há muito tempo, e você pode compor essa história, né? Então, aí, pelas fotos, a gente pode ver, isso pode ser feito num papel, isso pode ser feito num grande cartaz, ou num tecido, ou né, de uma outra forma. A criatividade de onde fazer e como fazer vai de cada grupo, né? Ou às vezes na parede, pintando a parede. Mas qual é a ideia? Contar a história daquele coletivo. Porque quando a gente reconhece a nossa trajetória, reconhece a nossa história, fica mais fácil da gente escolher o que a gente quer fazer pela frente. E bons projetos, a gente desenvolver bons projetos de cultura, a gente necessariamente tem que saber o que a gente quer dizer, o que a gente quer criar, quais são os nossos sonhos, o que a gente quer compartilhar. Porque quando a gente for falar, né, na aula de elaboração de projetos, a gente vai ver sobre isso, mais do que uma redação muito exata, muito específica, muito detalhada, o que se requer de um bom projeto é, de fato, a sua personalidade, né, a identidade de um projeto. E isso a gente compõe a partir da nossa história. Então, reconhecer a nossa identidade é muito importante. Então, também, para fazer a linha da vida de um coletivo, a gente pode fazer uma série de perguntas motoras, perguntas motivadoras, né? Ou a gente pode colocar tudo que marcou a linha da vida daquele grupo. Então, a gente tem, por exemplo, um grande espetáculo, ou todos os espetáculos que aquele grupo fez, ou se é um espaço cultural, quais foram as principais atividades, eventos que passaram naquele espaço. Às vezes também as histórias pessoais, o nascimento de uma criança, a morte de alguém importante, ou uma mudança de lugar, uma mudança de cidade, a saída de alguém daquele coletivo, a chegada de alguém, ou uma mudança de estrutura, né? Então, são coisas que certamente marcam a história, a trajetória de um coletivo, e que é legal isso ser registrado. Então, a história da vida é a composição da nossa história, né? Nosso reconhecimento de identidade enquanto coletivo. Certamente os nossos coletivos que estão passando aí pelo ano de 2020, esse ano certamente será um grande marco, né? De mudança, de fechamentos, nascimentos ou grandes mudanças de coletivos. Então, o ano de 2020, com essa pandemia, né? Certamente vai ser um dos marcos. Então, a gente coloca nesse material e a gente pode pregar na parede, a gente pode tirar fotos, a gente pode registrar isso da forma que a gente achar que vai ajudar a nossa memória. Então, a gente trabalha bastante com a memória, com a nossa história, para partir da nossa identidade. Bom, acho que nesse ponto. O último ponto que eu vou falar, então, sobre organização, que são sobre as formas de tomada de decisão, ou a comunicação interna. Isso é tão simples, mas às vezes, quando a gente fala, parece tão óbvio, e alguns grupos já têm isso como uma prática até orgânica, natural, mesmo que nunca tenha teorizado, mas acreditem, nem sempre é tão comum e tão óbvio para todas as pessoas. Nós, comumente, né, enquanto sociedade, a gente não tem uma prática de tomada de decisão, a gente não tem muitas práticas de tomada de decisão coletivas, né? E quando a gente vai discutir tomada de decisão, a gente está falando do quê? Enquanto coletivo, a gente precisa decidir, né? Se a gente vai abrir a sede, se não vai, se a gente vai fazer espetáculo, se não vai, se a gente vai realizar X atividades por mês ou não, se a gente vai montar um determinado novo projeto ou não, se a gente tem 5 projetos, qual que a gente vai escolher para realizar esse ano, para dar prioridade. Enfim, a gente tem uma série de decisões, né? Eu falei aí de grandes decisões, mas às vezes a gente passa por decisões do tipo, a gente vai comprar uma cafeteira, a gente vai... Como é que a gente vai fazer a limpeza do nosso espaço? A gente vai se organizar de que forma? Então, essas pequenas decisões, muitas vezes,
se elas não têm uma forma, um espaço, um meio de como elas são decididas, gera muito ruído, muito conflito e atrapalha muito a nossa forma de organização. Então, o que eu sugiro? Que a gente crie, né, a partir de acordos que a gente fizer com o nosso grupo e constar no nosso painel de acordos, que pode ficar do lado da nossa linha da vida, as nossas formas de tomada de decisão. Então, lá, a gente pode definir, por exemplo, a nossa tomada de decisão, ela é sempre por votação. Quando a gente está num coletivo muito grande, às vezes a gente não consegue fugir desse método da votação, né? O método da maioria, né? Que é conhecido por nós como a democracia, né? A democracia é um termo que se respeita muito mais coisas, mas estou falando especificamente sobre essa tomada de decisão. No nosso método, por exemplo, de eleição, a gente tem, né, de eleição de um presidente, de um prefeito, de um governador, a gente precisa garantir que 50% mais um tenha votado num candidato para que ele se considere eleito. Então, isso é o voto da maioria, né? No entanto, isso nem sempre é suficiente, porque quando a gente considera o voto da maioria, a gente pode ter uma grande parcela que não se viu representada por algum motivo, não teve espaço de voz ou não conseguiu fazer a defesa da sua ideia, e ela às vezes vai ter que concordar ou conviver com uma decisão que foi tomada pela maioria, mas que ofende, que oprime, que atrapalha, que não contempla ou que não deixa, não faz com que essa outra parte que não foi atendida fique satisfeita. Né? Então, é uma forma de tomada de decisão que politicamente ela tem uma eficiência, mas quando a gente está falando de coletivos, em que a gente quer que as pessoas estejam satisfeitas, felizes, né, e construindo juntos, é uma forma de tomada de decisão que não nos contempla. Então, com isso, como muitos grupos acabam tomando decisão? Por consenso. A decisão por consenso, ela quer dizer que quando eu tenho uma opinião, você tem outra, a outra pessoa tem outra, e nós estamos ali num grupo de 10 pessoas, e cada uma tem opiniões parecidas ou divergentes, a gente vai discutindo essas opiniões até a exaustão. Até que, não a exaustão das pessoas, né? A exaustão, até a gente dar conta, até a gente exaurir, apesar que às vezes a gente exaure as pessoas antes de conseguir tomar a decisão. Então, por isso que a decisão de consentimento, ela não necessariamente, perdão, a decisão de consenso, que era a que eu estava falando, ela não necessariamente, ela também dá conta, porque algumas questões, elas são muito complexas, elas têm muitas formas de serem vistas, entendidas e explicadas, e às vezes a gente pode ficar ali 1 hora, 2 horas, 3 horas numa questão que é muito simples, né? Então, o consenso quer dizer que a gente tem que chegar, todo mundo tem que estar plenamente satisfeito com o caminho que a gente tomou. E a sociocracia, ela tem uma outra forma de tomada, ela sugere uma outra forma de tomada de decisão, que é o consentimento, que é diferente do consenso, é um pouquinho diferente. O consentimento significa que quando a gente toma a decisão, quando a gente faz uma opinião, se eu dou uma opinião, outra pessoa dá outra, e uma terceira dá outra opinião. Só que a minha opinião, ela dava um X contorno para uma situação, ou tinha uma proposta X. Só que quando a terceira pessoa fez a proposta dela, era diferente da minha, não era o caminho que eu escolheria, né? Talvez não era, se eu tivesse que tomar aquela decisão sozinha, eu faria de outra forma, mas a decisão da pessoa não fere a minha participação, a minha existência, ou a minha inclusão, a minha estada naquele projeto. Então, talvez não é a forma que mais me contemple, mas é uma forma que eu consigo seguir satisfeita, eu consigo seguir naquele trabalho sem grandes problemas. Então, é um consentimento. Eu falo, bom o suficiente por agora, eu estou de acordo, por enquanto isso é suficiente para mim. Então, a gente pode seguir e ir avaliando, inclusive, como que aquela decisão ela se encaminhou. Mas também eu vou colaborar. Tem uma coisa importante. Quando a gente toma a decisão por votação, muitas vezes a parte que foi vencida no voto, ela não trabalha para garantir que a parte que venceu, ela efetive. Então, a gente acaba criando espaço de cisão. A gente entende que a pessoa que ganhou a votação, as pessoas que ganharam a votação, elas é que são responsáveis por avançar com o projeto, por avançar com aquela decisão e por garantir que aquilo seja implementado. E as pessoas que perderam aquela votação, elas se sentem quase como
diametralmente opostas naquela decisão. Então, elas se sentem no lado contrário. Quando a gente fala de consenso, a gente, claro, está entendendo que se a gente chegou numa decisão super acolhida e acatada por todos e todas as pessoas elas vão se sentir contempladas, então elas vão caminhar com aquela decisão. No entanto, a gente às vezes se desgasta muito para chegar num consenso. Num consentimento, eu tenho que tomar consciência de que mesmo que eu não tenha concordado 100% com as propostas que vieram ou com a proposta que apareceu, se a maioria está entendendo que aquela proposta é a melhor, eu consigo seguir com ela e eu vou defendê-la, eu vou trabalhar para que ela aconteça. Então, eu não me coloco em oposição, eu me coloco conjunto e entendo que sim, aquela que foi entendida como a melhor alternativa para a maioria das pessoas, então eu sigo com ela. Né? Então, a gente pode pegar um exemplo simples. Eu quero comprar um filtro para o meu espaço de cultura. A outra pessoa sugere que não, ao invés de comprar um filtro de torneira, é melhor comprar um filtro de barro. Aí eu penso, bom, se eu fosse fazer, eu colocaria um filtro de torneira, mas também um filtro de barro, ela não me fere. Né? Claro que eu estou pegando uma decisão muito simples, existem decisões muito mais complexas. Então, eu falo, então tá bom, então eu estou de acordo, né? Não é a decisão que eu tomaria, mas eu sigo de acordo, e aí eu vou colaborar, seja, né, se eu for a pessoa responsável pelas compras, por exemplo, eu vou lá e vou comprar o filtro de barro, que foi o que foi entendido ali na nossa decisão por consentimento. Outra coisa sobre tomada de decisão que a gente precisa sempre conversar é que espaços elas são tomadas. Hoje, com a pandemia, a gente passou, por exemplo, a ter o espaço virtual como um espaço de tomada de decisão. Mas antes isso não era tão comum, né? A gente fazia, por exemplo, reuniões, assembleias, espaços de presença física, em que a gente podia ter mais elementos ali na nossa construção, e os nossos espaços de tomada de decisão geralmente eram em reuniões presenciais. E o WhatsApp, ou o grupo de e-mail, ou mesmo outros espaços virtuais, eram espaços de debate, né, de conversa, mas a tomada de decisão a gente fazia em reunião. Ou não, às vezes isso não era combinado, o que gera muito conflito, porque às vezes uma pessoa foi numa reunião, participou ativamente de uma decisão, ficou feliz, satisfeita com a decisão tomada, só que ao longo da semana apareceu alguma dúvida sobre aquela decisão no grupo de WhatsApp. E aí as pessoas que estavam ali naquele momento deram uma opinião diferente, elas não estavam na reunião. E aí elas deram uma opinião diferente e aquela tomada de decisão mudou de caminho e foi para outro lugar. Só que a pessoa que estava na reunião e que estava satisfeita e se sentindo feliz e segura com a decisão tomada, ela não pôde participar por algum motivo. Aquele dia ela estava sem internet ou ela estava trabalhando, não pôde acompanhar o debate no grupo do WhatsApp, ou qualquer outro espaço virtual que seja, e aí ela estava ausente, né? Então, só que isso não foi combinado. Não foi combinado que ali seria um espaço de tomada de decisão. E aí esses acordos não acontecem e isso gera muito conflito. Então, a gente precisa definir. Tomadas de decisão acontecem onde? Em reuniões presenciais, ou agora reuniões virtuais, mas reuniões, ou elas podem ser tomadas por escrito em grupos de WhatsApp, e decisões até, por exemplo, por áudio, como que a gente funciona por áudio, a gente manda legenda, então são algumas decisões muito simples e que podem otimizar e melhorar muito o nosso dia a dia, nossa forma de organização de um coletivo. E aí também entender, por exemplo, quando a gente vai mudar uma decisão, em que espaço pode-se mudar essa decisão? Todo mundo tem que concordar? Ou se a maioria concorda? Ou existem algumas decisões que precisam de todo mundo e outras decisões que competem apenas à pessoa responsável, o grupo de trabalho responsável? Porque depois a gente vai ver sobre as nossas estruturas de organização e a gente vai ver que também nem todas as decisões precisam passar por todo mundo, especialmente se é um grupo grande, né? E a gente vai aqui trabalhar com alguns exemplos para vocês entenderem o que eu estou falando sobre esses grupos de trabalho. Bom, então agora a gente vai entrar na segunda parte desse conteúdo, pensando na nossa forma de organização. Agora a gente vai entender um pouco como é que a gente pode se organizar enquanto estrutura mesmo, né? Por muitas vezes a gente tem dificuldade de pensar como é que a gente vai escolher quem é responsável pelas finanças, quem é responsável pela divulgação. E a gente acaba entrando no modo de organização, que é aquela história que todo mundo faz tudo, mas às vezes alguns trabalhos ficam abandonados, né? E isso é um dos maiores motivos de conflito entre os grupos, porque
a gente não consegue separar quem é responsável pelo quê, e a gente acaba deixando, né, alguns furos, ou algumas pessoas ficam sobrecarregadas, e isso gera uma infinidade de problemas em andamentos de projetos. Então, essa organização que eu vou sugerir, ela serve tanto para projetos de curto prazo, ou projetos de longo prazo, ou projetos permanentes. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, às vezes a gente vai fazer um projeto de curtíssimo prazo, uma gravação de um show, ou a gravação de uma live agora, né, com as lives, ou a gravação de um espetáculo, ou a montagem de uma performance de rua. Então, é um projeto que vai ter um começo, meio e fim bem determinado. Isso é um projeto de curto prazo. Um projeto de longo prazo às vezes, um projeto que vai montar um projeto novo, um espetáculo novo, ou um show, ou uma exposição, e isso vai circular, às vezes, por mais de 1 ano, 2 anos, né? Mas também a gente tem ali um começo, meio e fim, mas esse começo, meio e fim, ele é um pouco maior, né? É um pouco estendido, mesmo que depois ele recomece com novas formas de circulação, mas a gente tem ali uma trajetória de por onde aquele projeto vai passar, desde o dia que ele é criado até o momento que ele é concluído. E os projetos permanentes, que também são muito considerados e precisam ser muito bem cuidados para que eles continuem permanentes, são os projetos, por exemplo, um grupo de teatro, um espaço cultural, um projeto de um espaço de convivência, um grupo, né, uma feira livre, uma feira de artesanato e de alimentos, ou uma escola de artes, uma escola de um espaço de cinema, um espaço da gente exibir filmes, um cineclube, uma livraria, enfim, tudo isso são projetos de longo prazo. O que isso significa? A gente nunca abre, né? Se a gente for abrir uma livraria, um cineclube, qualquer coisa assim, a gente não vai abrir pensando, eu vou abrir esse espaço por 3 anos e vou fechar. Claro que isso pode acontecer, mas normalmente a gente abre para ele ser permanente. Claro que um dia ele pode acabar, mas a gente tem ali o desejo de continuidade dele por muito tempo. Então, isso são os projetos de curto, médio e longo prazo. Isso vai ser importante a gente entender quando a gente for falar da construção de editais. Os projetos todos esses projetos, eles necessitam de estrutura de organização interna. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, como eu estava dizendo, uma empresa, ela tem necessariamente uma estrutura, né? Um organograma, um presidente, e às vezes um secretário, um diretor, enfim, alguma estrutura, inclusive piramidal, no sentido, né? É uma estrutura hierárquica em que uma pessoa manda, né, ou determina as ordens, e ali a gente vai fazendo uma escala de quem repassa essas ordens ou essas decisões. Claro, às vezes tem reuniões, assembleias em que as pessoas são ouvidas, mas existe uma estrutura hierárquica de decisão. Normalmente, em grupos de cultura, a gente tem um formato de decisão, uma tomada de decisão, uma forma de organização mais horizontal, em rede. E é muito confundido, porque às vezes a nossa forma de organização em rede faz parecer que isso nos livra de alguns conceitos, como, por exemplo, rigor, disciplina, né? E isso faz com que a gente se confunda um pouco nessa nossa forma de se organizar. No entanto, eu costumo dizer que a organização em rede, ela é ainda necessária de mais disciplina, necessária de mais rigor, né? De melhor organização e estrutura nossa. E claro, quando eu estou falando aqui de disciplina, não estou falando de uma noção militarizada de disciplina, né? Disciplina que prega o controle, o cerceamento, né? A perda de liberdades, a não diferenciação das pessoas, não é disso que eu estou falando. Quando eu estou falando disso, eu estou falando de uma disciplina quase que freiriana, né? Pedindo a licença aí de citar Paulo Freire, apesar de não ser uma estudiosa, mas ser uma admiradora, né, da pedagogia de Paulo Freire, que fala da disciplina libertadora também, da nossa forma de trabalhar, nossa forma de criar, nossa forma de ser organizada, né, e que a educação ela seja libertadora. Então, a proposta de que os nossos espaços de organização, eles possam permitir a nossa liberdade de criação. Para isso, a gente tem que ter os combinados, né? A disciplina ela tá relacionada à questão dos horários, à questão da nossa assumir os nossos compromissos, né? Ter foco nos nossos compromissos. Então, se a gente assume um compromisso com a gente, com o coletivo, que a gente possa executá-lo realmente com bastante cuidado, bastante atenção, cumprir ao máximo possível, né? Quando a gente não vai poder cumprir com algum compromisso cumprido, que a gente possa comunicar ao coletivo.
e encaminhar isso, entender se outra pessoa vai assumir aquela atividade que a gente não fez, ou se a gente vai poder prorrogar essa atividade, né? Ou, enfim, que isso seja comunicado, mas que a gente nunca deixe simplesmente as tarefas sem um responsável, sem alguém que cuide, especialmente as tarefas que são vitais para o andamento dos nossos projetos, né? Isso é muito importante na nossa organização. Só que, como é que a gente faz, então, para definir quem é responsável e o que, afinal, são essas responsabilidades? Então, eu sugiro sempre 3 etapas. A primeira delas é mapear as necessidades. A segunda etapa é identificar as habilidades e interesses. E a terceira parte é distribuir fazer um match, distribuir as necessidades de acordo com as habilidades e interesses. Agora eu vou comentar cada uma delas. Mapear as necessidades é a gente sentar em roda e fazer, por exemplo, eu gosto muito, quando eu trabalho com alguns coletivos, a gente pegar um painel e a gente vai fazendo a trajetória no nosso dia a dia. O que a gente faz? Quais são as tarefas que a gente faz para que esse nosso projeto continue? Então, ou o que a gente precisa fazer, né? Às vezes a gente não faz, mas a gente precisa fazer. Então, uma pessoa da roda diz: olha, a gente precisa divulgar os nossos projetos nas redes sociais. A outra pessoa fala: mas não é só na rede social, a gente precisa também divulgar no nosso bairro, a gente precisa falar com os vizinhos. Aí uma outra pessoa fala: não, mas para a gente falar com os vizinhos, a gente tem que criar atividades que sejam de interesse, então a gente precisa fazer uma boa programação de atividades, né? Tá, mas para a gente saber que atividades que são importantes para os vizinhos, a gente precisa fazer uma pesquisa, né, com os vizinhos para saber o que eles querem, o que eles gostariam de ter, ou como eles se sentiriam contemplados nesse projeto para participar da programação aqui do nosso espaço. Estou pegando aqui um exemplo de um espaço, né? Mas daí quando as pessoas chegarem, a gente vai precisar que o nosso espaço esteja limpo, então a gente precisa da limpeza, da organização, que seja um espaço confortável, arejado, que tenha ali uma água, um café, um suco, alguma coisa que a gente escolha, né? Flores, o que a gente escolher para acolher as pessoas, né? Aí uma outra pessoa diz: não, a gente também precisa garantir que o nosso espaço ele seja bem adaptado para as diversas necessidades de locomoção, né? Então, que seja um espaço que seja possível pessoas de diversas necessidades possam acessar. Então, como é que a gente faz para diminuir barreiras no nosso espaço para que todas as pessoas possam acessar? Então, a gente precisa ter um projeto de acessibilidade. Não, mas a gente também precisa ter alguém que, poxa, mas um projeto de acessibilidade ele custa caro. Como é que a gente vai fazer para poder propiciar isso? A gente vai precisar, então, de pensar uma estrutura financeira, né? A gente precisa levantar recursos. Então a gente precisa de alguém que cuide da captação de recursos. Mas daí, o que a gente vai fazer com esse dinheiro? A gente vai precisar administrar esse dinheiro. Então, a gente precisa de alguém que administre. Mas quem vai dar a oficina? Bom, acho que já deu para entender, fiz uma trajetória bem longa aqui. E isso é uma das coisas que eu gosto de fazer com os coletivos que vocês podem fazer. Eu sugiro que vocês façam, depois a gente pode conversar mais ideias. Então, você faz uma grande chuva de ideias, né? Você vai trazendo à memória coletiva o que é que vocês fazem, o que é que vocês gostariam de fazer e quais necessidades estão imbricadas nisso. E aí vocês mapeiam tudo num grande painel, num grande mapa. Então, daí vai aparecer release de jornal, precisa de fotografia, precisa de divulgação, precisa fazer flyer, precisa limpar o espaço, precisa alguém que pague as contas, alguém que receba o dinheiro, alguém que administre o dinheiro, alguém que capte. E aí vocês vão colocar esse monte de tarefas num painel. Aí depois vocês vão cruzar por proximidades. Então, a mesma pessoa que faz os pagamentos é a mesma pessoa que administra o dinheiro recebido? Provavelmente sim. A gente precisa divulgar as planilhas dos nossos custos. Também vai ser a pessoa do administrativo. A gente precisa, uma vez por mês, tirar certidões. É uma função administrativa também? Ou não? É uma outra função? Isso vai depender muito da quantidade de tarefas que foram criadas, a estrutura do grupo e também o tamanho das nossas necessidades. Porque num coletivo pequeno, isso pode ser, né, facilmente dado conta, mas às vezes num coletivo muito grande, essas necessidades são tantas que elas precisam ser destrinchadas e distribuídas em várias pequenas frentes. Com isso, a gente vai identificar, então, as nossas frentes de
trabalho, ou os nossos eixos de trabalho, ou os nossos campos de trabalho, como queiram chamar. Então, se a gente determina lá, depois da gente mapear todas as tarefas, a gente determinou que a gente tem, por exemplo, um campo de trabalho que é a comunicação, um outro campo de trabalho que é a parte de criação artística, um outro campo de trabalho que é a parte de infraestrutura e organização do espaço. E a gente criou uma quarta frente, que é o administrativo. Vou ficar com essas 4 aqui como exemplo, mas a gente sabe que dentro de um projeto podem ter outras frentes, além dessas que eu citei. Então, comunicação, administrativo, produção artística e infraestrutura. Então, falamos de quatro frentes. Bom, já entendemos, né? Fizemos o primeiro item, que é mapear as necessidades. Agora, quem vai dar conta disso? Né? Como é que a gente vai distribuir essas tarefas? Por sorteio? A gente vai jogar para cima? A gente vai sair distribuindo por número, né? Então, não, a gente não vai, porque a grande chance de que as pessoas que recebam as tarefas, elas não tenham nem habilidade ou nem interesse de realizar aquela tarefa. Então, o segundo passo é mapear as habilidades e interesses do nosso coletivo. E com isso, a gente vai descobrir talentos muito grandes dentro do nosso coletivo. E por que eu gosto de falar habilidades e interesses? Nem sempre a nossa habilidade é o que determina a nossa escolha. Por exemplo, eu sou muito boa de fazer orçamento. Eu consigo lidar muito bem com planilhas, eu faço orçamento muito bom, sou boa de lógica matemática, consigo ter uma boa visão da estrutura de um orçamento e tenho uma boa noção de tomada de preço. Então, eu consigo fazer facilmente um orçamento. Mas pode ser que eu tenha feito isso há tanto tempo que eu estou muito cansada de fazer orçamento. Então, eu não tenho interesse, mas eu tenho habilidade. Existe outro caso que a pessoa assim tem muito interesse, ela morre de vontade de aprender sobre planilhas, ela tem muita disponibilidade, mas ela tem pouco conhecimento. Então, ela tem interesse, mas ela não tem habilidade. No entanto, o que nos move é muito mais o nosso interesse, as nossas paixões, do que as nossas habilidades. Porque quando a gente tem muito interesse em algo, muita paixão em realizar algo, a gente normalmente vai buscar isso com mais facilidade, com mais empenho, com mais gosto, porque nada melhor do que fazer aquilo que a gente tem gosto de fazer, alegria de fazer. Pode ver que as tarefas que a gente não gosta, a gente deixa por último, as tarefas que a gente gosta, geralmente são as que a gente dá conta mais rápido. Pois bem, então como que eu faço? Eu determino por interesse ou por habilidade? Uma mistura dos dois. Então, a sugestão que eu trabalho é a gente trabalhar com 3 linhas de responsáveis por cada área, no mínimo 3, tá, gente? Por cada uma das frentes de trabalho. Então, eu coloquei aqui que a gente, né, vai trabalhar com 4 frentes: comunicação, infraestrutura, artística e administrativa. Para cada uma delas, a gente vai determinar pessoas que são responsáveis por serem consultores, pessoas que são responsáveis por serem pessoas consultoras, pessoas responsáveis e pessoas aprendizes. Qual que é a diferença das 3 características? O consultor é aquela pessoa que tem muita habilidade, mas ela já não tem disposição para realizar aquela tarefa. Mas ela pode ajudar a equipe a realizar aquela tarefa com mais qualidade, porque, afinal de contas, ela tem um acúmulo, ela tem uma experiência, ela tem um conhecimento que contribui. Aí, os responsáveis, né? Então, eu falei de consultores, responsáveis e aprendizes. Os responsáveis são as pessoas que vão garantir que aquela tarefa vai ser executada. Aquela tarefa ela vai chegar ao seu destino, né? Então, se ela precisar recorrer à pesquisa, pedir ajuda, chamar a equipe, chamar o consultor, chamar mais gente para realizar, pesquisar consultoria ou ajuda fora do grupo, porque a gente vai ver depois que às vezes a gente tem necessidades que ninguém no grupo sabe, né? Ninguém tem essa habilidade ou o interesse, e a gente precisa buscar fora do coletivo. Então, o responsável é o que vai garantir o andamento daquela tarefa. E o aprendiz é aquela pessoa que tem muito interesse, mas ela não tem nenhuma condição de executar aquela tarefa naquele momento, ou aquela frente de trabalho, mas ela tem vontade de aprender. Então, ela vai ficar ali como aprendiz, claro que ela vai auxiliar em algumas atividades, e, no geral, ela vai acompanhar como aquilo se dá. Então, a gente distribui as nossas frentes, na minha sugestão, por essas habilidades e interesses.
Ah, mas Cassiane, o meu coletivo ele só tem 5 pessoas, não tem como eu colocar um consultor, um responsável, um aprendiz para cada uma das frentes. Como que eu faço? Bom, vocês vão garantir que sempre a gente tenha pelo menos uma dupla em cada frente, em cada campo, para que uma pessoa não seja responsável sozinha por aquela tarefa. E também para garantir que se uma pessoa precisar de ajuda, ela vai ter uma outra pessoa entendendo daquele trabalho. Quando a gente tem o caso de alguma frente de trabalho que não tem ninguém, né, ninguém dentro do nosso coletivo que possa assumir aquela tarefa, a gente pode buscar fora, né? Então, através de parceiros, colaboradores, e claro, aí a gente vai verificar se é um serviço que precisa ser contratado e remunerado, se é um serviço que a gente pode efetuar troca, se é um serviço que a gente faz em parceria com outras pessoas, enfim, como a gente vai efetivar o pagamento ou a troca ou como que a gente vai adquirir esse serviço. Então, isso é muito comum, por exemplo, em comunicação. Nem sempre a gente tem profissionais no nosso grupo que sabem montar um site, fazer um flyer, ou às vezes até escrever um release. Então, são algumas habilidades que às vezes a gente tem várias pessoas, dependendo do coletivo que a gente tem, mas às vezes são habilidades que a gente não tem. Claro que existem coisas muito específicas, como a gestão administrativa, né, a gestão financeira, que necessariamente precisa ser feito por pessoas de dentro do coletivo, né? Ou mesmo a produção, toda a parte de produção, de criação, também precisa ser feito por pessoas do coletivo. E você pode, claro, chamar pessoas, convidados, convidadas para algum projeto em específico ou para alguma determinada etapa do desenvolvimento daquele projeto, mas de modo geral, a gente vai ter dentro da equipe o controle desse trabalho que está sendo realizado. Bom, a gente então entendeu que primeiro a gente mapeia as necessidades, depois a gente mapeia as habilidades e interesses, e depois a gente vai fazer o que eu brinco, eu falo que é o match, né? Que é o encontro entre as nossas necessidades e as nossas habilidades. Considerando, então, essa estrutura que eu falei, consultor, aprendiz e o responsável. O responsável também pode ser chamado de realizador. Significa que todas as tarefas têm que ter as três, necessariamente 3 pessoas? Não. Mas, como eu disse, é importante que tenha pelo menos uma dupla, porque se uma pessoa ela precisa parar ou ela precisa se ausentar, a gente tem sempre uma outra pessoa a par daquela atividade, né, que pode dar continuidade no que está sendo feito. Então, se uma pessoa precisou se ausentar ou se qualquer coisa aconteceu, a gente garante que aquela atividade não fique parada, que ela não fique estagnada e que ela siga. Existem tarefas ou existem frentes de trabalho que elas são muito complexas e que elas necessariamente vão precisar ali de consultor, de realizador, às vezes até de mais de uma pessoa, mais de 2, mais de 3. E existem outras tarefas que são muito simples e não precisam de consultor. Por exemplo, a pessoa que vai ficar responsável pela organização estrutural do espaço, né? Então, o que, que é? Garantir que esteja funcionando com água, com luz, né? Se precisa de ventilador, não precisa. Então, são formas de organização, né? Onde que as pessoas são recebidas, se a gente tem uma estrutura, por exemplo, uma cozinha, um banheiro, garantir que esses espaços estejam limpos, organizados. Como é que a gente faz para garantir tudo isso? Que o nosso espaço seja um espaço de conforto para as pessoas. Então, é uma tarefa que não tem, ela é bastante trabalhosa, mas ela tem um grau de complexidade que às vezes não precisa do envolvimento de muitas pessoas na decisão, mas às vezes na ação. Então, o responsável, ele vai ficar, né, o responsável, o realizador, ele vai ser a pessoa que vai garantir que isso aconteça. Ele não vai necessariamente precisar de um consultor para dizer ele qual é a melhor forma disso acontecer, quais são os caminhos, mas às vezes ele vai precisar de muitas pessoas para efetivar essa tarefa, né? Então, por exemplo, se a gente quer garantir um espaço limpo e organizado, como que a gente faz? Multirões, né? Então a gente tira a cada 15 dias, todo mundo vem e organiza, ou a gente vai tirar responsáveis, olha, toda semana a gente tem 2 pessoas, ou uma pessoa, ou um grupo de pessoas responsável pela limpeza daquele espaço. Quando a gente faz isso, a gente alivia muito o grupo. Porque se, por exemplo, nós estamos num grupo de 8 pessoas e temos um espaço cultural, e a gente determina que a cada semana 2 pessoas são responsáveis pela limpeza e organização, a gente sabe que durante as outras 3 semanas, se a gente chegar no nosso espaço,
com uma atividade que a gente vai realizar com as pessoas, a gente vai saber que o espaço está reposto, tem água, o banheiro está possível de ser utilizado, né? Os bancos, as cadeiras, enfim, as coisas estão nos seus lugares, né? O que é uma outra questão para coletivos também, né? Equipamentos, ou mesmo refletores, projetores, computadores, fios, cabos, eles têm a necessidade de estarem bem organizados, etiquetados, né? E de forma que todo mundo possa se apropriar. Porque a organização e a disciplina, quando eu falo que ela é libertadora, é nesse sentido. Porque se eu crio um ambiente em que as pessoas sabem onde as coisas estão, como elas funcionam, como elas podem ser utilizadas, a gente possibilita que não existam dependências. Claro, eu posso ter pessoas especialistas em algumas coisas. Então, eu posso ter um especialista em iluminação para montar a iluminação do meu espaço, para ligar o equipamento de som, e quando eu precisar fazer uma atividade mais complexa, eu vou precisar desse técnico. Mas pode ser que eu só precise, por exemplo, ligar o play, colocar um CD, fazer, né, ligar umas luzes básicas que já ficam montadas no espaço. Então, se todo mundo sabe como isso funciona, todo mundo tem autonomia, e aí o espaço pode fluir melhor, né? Isso é um exemplo de como a gente faz para tirar a hierarquia das nossas formas de organização, mas manter de fato, uma forma de funcionamento. Essas formas de organização, essas nossas divisões, agora, a última coisa para a gente fechar nossa aula de hoje, é bem interessante observar uma coisa. Dentro dos nossos coletivos, nós temos, normalmente, 4 perfis. E esses perfis, não é que uma pessoa ela segue necessariamente um perfil, mas ela tem mais forte para ela. Um deles é o sonhador, o outro é o realizador, perdão, sonhador, depois vem o planejador, depois vem o realizador e depois vem o celebrador. O que significa isso? Algumas pessoas dos coletivos, elas são muito boas para criar novas ideias, para sonhar novos projetos, para fazer sugestões criativas, para elaborar ideias novas que ninguém imaginou, trazer um projeto. Gente, trouxe, né? Tive a ideia de um projeto para a gente circular a nossa exposição de fotos de tal maneira, organizada de tal forma, né? E traz ali um monte de ideia nova que a gente nunca tinha pensado e que traz uma luz, uma vida para o nosso projeto. Só que essa pessoa, ela é boa de sonhar, mas às vezes ela não é muito boa de planejar. Aí chega o planejador. Eu falo, muito legal a sua ideia, mas como é que a gente vai viabilizar isso? Porque se a gente for fazer uma exposição em telas, a gente vai precisar comprar um equipamento, e aí a gente vai precisar planejar. Então, vamos planejar isso? Então, a gente entende, então a gente quer realizar esse sonho, mas a gente precisa planejar como ele acontece. O realizador é aquela pessoa que gosta muito de botar a mão na massa, de pegar e fazer. Ela, às vezes, não tem muita paciência para o planejamento, e nem é a pessoa mais criativa ou mais intuitiva para criar as novas ideias, mas ela é ótima para resolver. Então, se você der na mão dela, ela vai resolver, ela vai fazer, ela vai executar muito bem. E tem as pessoas que são as pessoas celebradoras. Essas são as mais raras, por incrível que pareça, nos nossos coletivos. Celebrador é aquela pessoa que consegue olhar para a história e consegue trazer a avaliação, ela consegue olhar para o coletivo todo, ou para a trajetória que foi criada, ou mesmo para o projeto que foi desenvolvido, e trazer uma consciência desse projeto, propondo uma avaliação, propondo uma celebração, propondo um reconhecimento do que foi construído até ali, inclusive para a gente recomeçar o nosso trabalho e recomeçar a sonhar. Então, ele é um ciclo que não se encerra, ele só retoma. Então, a gente sonha, depois a gente planeja, depois a gente realiza e depois a gente celebra. E quando a gente celebra, a gente avalia, a gente comemora, a gente levanta quais os pontos foram positivos, o que deu certo, o que não deu tão certo, o que pode ser mudado. E nessa avaliação, a gente recomeça a sonhar, planejar, realizar e celebrar. E esse, normalmente, é o ciclo de todo projeto de cultura, não só de cultura, né? Estou falando de cultura porque é a nossa área, mas é o ciclo de muitos projetos, né? Projetos. E quando a gente aprende a celebrar, quando a gente aprende a passar por essas 4 etapas, e inclusive identificar que etapa a gente está, é muito bom para a gente se reconhecer, se identificar e não se desesperar. Porque às vezes a gente está no momento do sonho e já vem ali, né, o realizador querendo saber como é que ele vai executar. Mas calma, a gente não passou pelo planejamento ainda, né? Então, na próxima aula eu vou falar um pouquinho também de planejamento, de como a gente pode se organizar nesses planejamentos e a importância dele, mas é muito importante que a gente passe pelo sonhar, pelo planejar, depois a gente vá para o realizar. Até porque o realizar, às vezes, vai trazer dúvidas, desafios, dificuldades,
que a gente não tinha imaginado quando a gente sonhou e nem quando a gente planejou. E aí, muitas vezes, no realizar, a gente vai precisar se reorganizar, rever nosso planejamento, atualizar, se refazer para continuar executando. E aí, na nossa avaliação, isso tudo vai ser equilibrado e ponderado. Bom, a aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham aí conseguido olhar para os seus coletivos ou para os projetos de coletivos e isso possa ajudar na forma de organização. E na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre forma de organização jurídica, também como é que a gente lida com as entradas e saídas de recurso, como a gente pode gerir isso, quais são as ideias que os coletivos têm trabalhado e também como é que a gente pode se planejar melhor para a realização das nossas atividades. Até já já no nosso bate-papo.